A cena era de um fim absoluto e desolador. Naquela colina chamada Gólgota, sob um céu que se rasgava em escuridão antinatural, o mundo prendia a respiração. Para os discípulos, para Maria, para todos que o amavam, cada momento era uma tortura. Eles testemunhavam o horror da cruz, o corpo exausto do homem que eles conheciam como Deus, a vida se esvaindo em um suspiro final. Está consumado. Naquele instante, a esperança de uma nação, o sonho de um novo reino, parecia ter morrido com ele. O desejo desesperado de todos era que o sofrimento acabasse, que seu espírito, enfim livre, encontrasse repouso imediato nos braços do Pai. Contudo, o que se seguiu não foi a paz, foi o silêncio. Um silêncio ensurdecedor que se estenderia por 3 longos, intermináveis dias. Desde o momento em que seu corpo foi apressadamente envolto em linho e depositado em um túmulo frio e emprestado, até a glória estonteante da manhã de Páscoa, Jesus simplesmente desapareceu do radar da história humana. Seu corpo estava na tumba, mas onde estava sua alma? Onde estava ele? Este é talvez o capítulo mais misterioso de toda a narrativa do Evangelho. Onde, afinal, Jesus esteve naqueles dias silenciosos entre a morte e a ressurreição? A própria Bíblia, embora não nos dê um diário detalhado, nos oferece pistas enigmáticas, fragmentos de um quebra-cabeça cósmico, as chaves do inferno, espíritos em prisão, o império da morte e uma descida ao coração da terra. O que tudo isso realmente significa? E a pergunta mais intrigante de todas: por que o Filho de Deus precisou ir até lá? Antes mesmo de morrer, o próprio Cristo havia profetizado o que aconteceria durante esse interlúdio sombrio. Ele declarou aos fariseus que, assim como o profeta Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. A expressão coração da terra é por si só um enigma, evocando uma profundidade insondável, um lugar central e oculto. Anos mais tarde, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, lançaria mais uma luz sobre isso ao argumentar sobre a glória de Cristo. Ele pergunta retoricamente: ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Esses 2 textos, quando conectados, revelam algo crucial. Jesus, após sua morte, não ascendeu imediatamente ao Pai. Houve uma descida deliberada, uma jornada a um destino específico antes da glória da ressurreição. A verdade é que, ao contrário do que muitos pensam, ele não desceu para sofrer mais. Ele já havia sofrido tudo na cruz. Ele desceu como um guerreiro, em uma missão de conquista. Para entender a missão de Cristo, precisamos primeiro desconstruir nossa imagem moderna do inferno. Quando a Bíblia fala sobre o destino das almas após a morte no Antigo Testamento, a palavra hebraica usada é Sheol. No Novo Testamento, a palavra grega correspondente é Hades. É crucial entender que Sheol, Hades, não era primariamente o lugar de tormento eterno e fogo que associamos à palavra inferno hoje. Para isso, a Bíblia usa outra palavra, Gehenna. Na complexa cosmologia judaica da época do Segundo Templo, Sheol era o destino geral de todas as almas que partiam, um vasto e sombrio reino dos mortos. Era o lugar onde praticamente todos, justos e injustos, desciam para aguardar um julgamento final ou uma resolução definitiva de seu estado. Textos judaicos antigos e a própria Bíblia, especialmente na famosa parábola de Jesus sobre o rico e Lázaro, sugerem que este reino era, por sua vez, dividido. Havia uma clara separação, um grande abismo intransponível. De um lado, havia um lugar de angústia e tormento, onde o rico da parábola se encontrava. Do outro, um lugar de consolo, paz e descanso, metaforicamente chamado de seio de Abraão. Era para lá que o justo Lázaro foi levado pelos anjos. Este seio de Abraão era uma espécie de paraíso dentro do reino da morte, um oásis de paz onde as almas dos justos do Antigo Testamento, todos aqueles que morreram na fé, confiando nas promessas de Deus, aguardavam. Pense em quem estava lá: Adão e Eva, Abel, o primeiro mártir, Noé, que sobreviveu ao dilúvio, o próprio Abraão, ao lado de Isaque e Jacó, Moisés, o libertador,
O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. O profeta Isaías, que previu a vinda do Messias com detalhes impressionantes. E por fim, João Batista, o último e maior dos profetas do Antigo Testamento, que foi decapitado pouco antes do ministério público de Jesus. Todos eles estavam lá, em paz, mas ainda cativos. Estavam no reino da morte, esperando. A porta para a presença plena de Deus no céu ainda não havia sido aberta. É neste contexto que a frase de Pedro, Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão, ganha um sentido profundo. Ele não foi pregar para demônios ou para os condenados, oferecendo uma segunda chance. Ele desceu a este reino multifacetado dos mortos, tanto para proclamar sua vitória aos reinos de tormento, quanto para anunciar a libertação aos justos que o aguardavam no seio de Abraão. A descida de Jesus não foi um passeio, foi uma incursão em território inimigo, uma invasão a um reino que tinha um governante, um guardião poderoso que se oporia a ele com toda a sua força. A carta aos Hebreus é explícita ao identificar este carcereiro cósmico. Visto, pois, que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Analise o peso monumental desta frase. Satanás detinha o império da morte. Não era apenas uma influência, era um domínio, um impérium. Sua autoridade não se limitava a tentar os vivos. Seu poder se estendia sobre o destino das pessoas mesmo após a morte. Ele tinha a autoridade legal sobre o reino dos mortos e mantinha todas aquelas almas, justas e injustas, aprisionadas sob seu jugo. Ninguém que lá entrasse poderia escapar por sua própria força. Mas como Satanás, uma criatura, obteve tal poder? A resposta nos leva de volta ao início, a tragédia silenciosa do Jardim do Éden. Quando Adão e Eva, nossos representantes, escolheram desobedecer a Deus, o pecado entrou no mundo. E a Bíblia é cristalina sobre a consequência direta e inevitável do pecado: a morte. O salário do pecado é a morte, escreve Paulo. Por meio daquele único ato de rebelião, Adão entregou, em certo sentido, a autoridade que tinha sobre a terra. Satanás, como o tentador original que introduziu o veneno do pecado na criação, tornou-se o detentor do poder sobre a consequência final do pecado. Ele se tornou o grande carcereiro, o senhor do império da morte. No entanto, Jesus era radicalmente diferente. Ao contrário de toda a humanidade descendente de Adão, ele era imaculado, sem pecado. A morte não tinha qualquer reivindicação legal sobre ele. É por isso que ele pôde afirmar com autoridade divina: ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. João 10:18. A morte podia aprisionar pecadores, mas era impotente diante de alguém que nunca pecou. Para que sua vitória fosse completa, porém, apenas morrer na cruz não era suficiente. O domínio da morte era como uma fortaleza impenetrável, e a única maneira de destruí-la era por dentro. Jesus precisava passar pelo portão da morte, não como prisioneiro, mas como um agente infiltrado, um conquistador disfarçado. Ele usou a própria arma do inimigo, a morte, para desarmá-lo e derrotá-lo em seu próprio território. Imagine a cena. Por milênios, o Hades reinou em uma escuridão monótona e silenciosa, um lugar de sombras e espera. De repente, uma luz irrompe. Não a luz de uma tocha ou de uma estrela, mas a luz do mundo, a própria essência do Criador, invadindo a escuridão mais profunda. O antigo texto apócrifo, o Evangelho de Nicodemos, embora não seja canônico, captura a imaginação da igreja primitiva sobre este momento com uma narrativa épica. Ele descreve o pânico que se espalha entre as forças demoníacas. O próprio Hades, personificado como uma entidade, e Satanás discutem em desespero, sentindo a chegada de um poder que nunca antes havia penetrado em seus domínios. Então, uma voz como o som de um trovão ecoa pelas cavernas do submundo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Esta é uma citação direta do Salmo 24, um salmo de entronização. Jesus não estava pedindo permissão.
Ele estava declarando sua chegada como rei. A narrativa de Nicodemos descreve os portões de bronze sendo estilhaçados e as barras de ferro sendo quebradas. Cristo entra, não como uma alma sofredora, mas como um conquistador triunfante, trazendo consigo a luz ofuscante da ressurreição. O estandarte que ele carrega é a própria cruz, o instrumento de sua aparente derrota, que agora se torna o símbolo de sua vitória esmagadora. É aqui que a pregação aos espíritos em prisão se encaixa em sua plenitude. Para os anjos caídos, mencionados nas cartas de Judas e de Pedro, que estavam acorrentados em prisões ainda mais profundas, a chegada de Cristo foi uma proclamação de sua condenação final. Era a confirmação de que seu líder havia sido derrotado. Para as almas em tormento, foi a manifestação da justiça que elas haviam rejeitado. E para os justos no seio de Abraão, foi a notícia pela qual esperaram por séculos. A libertação havia chegado. O resgate estava ali, em pessoa. Jesus não desceu para ser julgado pelo Hades. Ele desceu para colocar o próprio Hades em julgamento. Ele invadiu a prisão, não para se tornar um prisioneiro, mas para expor o carcereiro, quebrar as correntes e libertar os cativos. Após a proclamação da vitória e a subjugação das forças das trevas, a missão de resgate de Cristo começa. Este evento, conhecido na teologia como a descida de Cristo ao inferno, ou mais poeticamente, The Harrowing of Hell, a subjugação do inferno, é um dos momentos mais poderosos da história da salvação. A iconografia cristã oriental retrata este momento de forma magnífica. Cristo, de pé sobre os portões quebrados do Hades, estende sua mão a um homem velho e curvado. Este homem é Adão, o primeiro pai da humanidade, representando todos nós. Jesus o agarra pelo pulso, não pela mão, um símbolo de que a salvação não é uma colaboração, mas um ato de puro resgate. Ele o levanta da sepultura. Atrás de Adão, vemos Eva, sua face uma mistura de vergonha e alegria redimida. E então, uma grande e gloriosa procissão emerge da escuridão para a luz de Cristo. Vemos os grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Vemos os profetas cujas palavras apontaram para este exato momento. Isaías, Jeremias, Daniel. Vemos os reis justos, como Davi, que cantou sobre a vitória do Messias sobre o Sheol. E vemos João Batista, o precursor, que agora vê o Cordeiro de Deus que ele anunciou, cumprindo sua missão final de redenção. Eles, que viveram e morreram na fé, vendo as promessas apenas de longe, agora as viam face a face. O longo inverno de sua espera havia terminado. A primavera da ressurreição havia chegado às profundezas da terra. Este evento espiritual teve uma manifestação física e visível no mundo dos vivos. O Evangelho de Mateus registra um dos eventos mais estranhos e maravilhosos de toda a Bíblia, que ocorreu logo após a ressurreição de Jesus. E os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na Cidade Santa, e apareceram a muitos. Mateus 27, 52, 53. Por muito tempo, esta passagem intrigou os estudiosos. Mas quando vista à luz da descida de Cristo ao Hades, ela faz todo o sentido. A ressurreição desses santos em Jerusalém não foi um evento aleatório. Foi o eco físico, a onda de choque visível da grande libertação que acabara de ocorrer no reino espiritual. Foi a prova de que o grande êxodo do Hades havia começado, e o rei vitorioso estava trazendo seus cativos libertos para casa. A vitória de Cristo foi total, mas Satanás, embora derrotado na batalha decisiva e despojado de sua autoridade final, não se rendeu em silêncio. Sua reação foi imediata, furiosa e estratégica. Já que não podia mais prender a alma de Jesus ou impedir a libertação dos santos, ele partiu para uma nova forma de guerra, a guerra de informação. Sua primeira ação ocorreu na superfície, na própria manhã da ressurreição. Ele inspirou o medo e a corrupção nos corações dos líderes religiosos de Jerusalém. O Evangelho de Mateus narra como, em seu desespero, os principais sacerdotes e anciãos pagaram uma grande soma de dinheiro aos soldados romanos que guardavam o túmulo, ordenando-lhes que espalhassem uma falsa história, um dos primeiros exemplos de fake news da história.
Digam que os discípulos dele vieram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vocês dormiam. A estratégia era clara e astuta. Se as pessoas não acreditassem na ressurreição física, a vitória sobre a morte não teria significado para elas. A conquista do Hades permaneceria um segredo, uma história sem prova, uma alegação vazia de um grupo de seguidores fanáticos. Se a verdade não pode ser derrotada, ela deve ser obscurecida, diluída, desacreditada. Mas a mentira não foi sua única resposta. Sua derrota também o encheu de uma fúria vingativa. O livro do Apocalipse, no capítulo 12, descreve simbolicamente Satanás como um grande dragão que, incapaz de destruir o Messias, volta toda a sua ira contra os seguidores de Jesus. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso explica perfeitamente o que aconteceu nos anos e séculos seguintes. A intensa e brutal perseguição contra os apóstolos e a igreja primitiva. Satanás não podia mais usar a morte como uma prisão final para os crentes. Então ele tentou usá-la como uma arma de terror na vida, para fazê-los abandonar a fé por medo do sofrimento. O martírio de Estevão, a decapitação de Tiago, a crucificação de Pedro, a execução de Paulo, tudo isso pode ser visto como a reação furiosa de um inimigo derrotado, mas ainda perigoso. A guerra pelo domínio sobre os mortos havia sido vencida por Cristo. Agora, começava uma nova guerra pela fé e pela perseverança dos vivos. Um conflito que, segundo as Escrituras, se estende até os nossos dias. A crença na descida de Cristo ao reino dos mortos não é uma invenção tardia ou uma fantasia medieval. Ela está profundamente enraizada nas profecias do Antigo Testamento e foi uma doutrina central para a igreja primitiva. A evidência mais poderosa vem do Salmo 16, escrito pelo rei Davi, 1000 anos antes de Cristo. Em um momento de profunda inspiração profética, Davi declara a Deus: "Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção." Séculos depois, no dia de Pentecostes, apenas 50 dias após a ressurreição, no primeiro sermão público da história da igreja, o apóstolo Pedro se levanta diante de uma multidão em Jerusalém e usa exatamente este versículo como a prova principal de sua mensagem. A lógica de Pedro era irrefutável e brilhante. Ele lembrou a multidão: "Irmãos, seja-me permitido dizer-vos ousadamente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura." Portanto, Davi não poderia estar falando de si mesmo. Sua alma foi para o Sheol e seu corpo viu a corrupção. Como profeta, ele estava olhando para o futuro, falando sobre o Messias prometido. Ele estava profetizando que a alma do Cristo não seria abandonada no Hades e que seu corpo não se decomporia no túmulo, porque ele ressuscitaria. Pedro conclui triunfantemente que Jesus de Nazaré era esse Messias, e sua ressurreição era a prova incontestável de que essa antiga profecia havia sido cumprida. Essa verdade se tornou tão fundamental para a fé que foi consagrada em um dos mais antigos e universais resumos da crença cristã, o Credo dos Apóstolos. Embora suas origens exatas sejam debatidas, versões primitivas datam dos séculos II. Era a declaração que um novo convertido precisava afirmar publicamente antes de ser batizado. E no coração deste credo, encontramos a afirmação direta e poderosa: "Creio em Jesus Cristo, que foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia." Outros credos importantes, como o credo atanasiano, reforçam esta mesma verdade. A igreja primitiva entendeu que a descida de Cristo não era um detalhe teológico opcional. Era uma parte essencial da obra da redenção, o mecanismo pelo qual a vitória sobre a morte foi assegurada e aplicada. Neste ponto, uma questão crucial e aparentemente contraditória surge, vinda das últimas palavras de Jesus na cruz. Um dos ladrões crucificados ao seu lado, em um momento de fé extraordinária, se arrepende e pede: "Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." A resposta de Jesus é uma das promessas mais belas de toda a Escritura. "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso."
Isso parece criar um problema. Se o Espírito de Jesus desceu ao Hades, como ele poderia estar no paraíso com o ladrão naquele mesmo dia? A solução para este aparente paradoxo reside, mais uma vez, na compreensão da linguagem e do pensamento da época. Conforme exploramos, a palavra paraíso, do grego paradeisos, era frequentemente usada no judaísmo daquele período como um sinônimo para o seio de Abraão, a seção pacífica e abençoada dentro do próprio Hades, onde os justos esperavam. Era, de fato, um paraíso em comparação com a zona de tormento e a escuridão geral do reino da morte. Jesus não estava prometendo ao ladrão uma ascensão imediata ao céu celestial, mas sim que suas almas se encontrariam naquele mesmo dia no lugar de paz e consolo para os justos mortos. A promessa era uma garantia de que o ladrão arrependido se juntaria à companhia dos santos, pouco antes de o próprio Jesus, como o grande libertador, chegar para conduzir a todos para fora daquele lugar de espera. Com as chaves da morte e do Hades em seu poder, Jesus se tornou o Senhor absoluto daquele reino. No entanto, a existência da morte como conceito e como inimigo não foi erradicada naquele dia. Sua destruição final estava reservada para o clímax da história. O livro do Apocalipse descreve o julgamento do grande trono branco, quando todos os mortos, de todas as eras, serão ressuscitados para enfrentar o veredicto final. E neste momento, a morte e o Hades desempenham seu último papel. O texto diz: "E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Eles são forçados a liberar seus últimos prisioneiros, e então seu propósito se esgota." O texto conclui com uma imagem de vitória final e absoluta. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Pense na profundidade disso. A própria morte é executada. O conceito de morrer é aniquilado para sempre da nova criação de Deus. A vitória de Cristo foi um plano perfeito, executado em fases. O aguilhão da morte, o pecado, foi removido na cruz, sua autoridade, as chaves, foi tomada na descida, e sua própria existência será apagada no juízo final. Então, voltamos à nossa pergunta inicial: onde Jesus esteve por 3 dias? Agora, a resposta é clara e ressoa com um poder que abala os fundamentos do medo. Ele não estava dormindo em um túmulo, não estava vagando em um limbo de incerteza. Ele estava em guerra. Ele desceu deliberadamente às profundezas da terra, ao coração do império de seu inimigo, não como uma vítima indefesa, mas como um rei vitorioso, em uma missão de resgate e conquista. Ele invadiu a fortaleza da morte, confrontou o tirano, estilhaçou os portões eternos, tomou para si as chaves da autoridade e liderou uma procissão triunfante de cativos libertos. Sua descida ao Hades não foi um epílogo de seu sofrimento, mas o clímax de sua soberania. Ele conquistou o último inimigo de dentro para fora, provando que não há lugar tão escuro onde sua luz não possa penetrar, e não há poder tão grande que ele não possa subjugar. Esta verdade, quando verdadeiramente compreendida, muda tudo para nós. Ela significa que a morte perdeu seu aguilhão e seu terror. Ela não tem mais a palavra final sobre o destino daqueles que confiam em Cristo. O cristão não precisa mais encarar a morte com pavor existencial, imaginando um salto no escuro. Por quê? Porque o Rei que nos ama com um amor eterno já esteve lá. Ele mapeou o território, derrotou o guardião e voltou não de mãos vazias, mas com as chaves daquele lugar penduradas em seu cinto. Aquele que agora guarda o portão da vida e da morte é o mesmo que nos salvou na cruz. A pergunta que ecoa através dos séculos até chegar a você hoje não é mais onde esteve Jesus, mas você confia neste Rei? A vitória dele é a sua vitória, porque ele estende a mão para você, assim como estendeu para Adão, para te levantar da escuridão para a sua maravilhosa luz. Se esta jornada pelas profundezas da Escritura e da história fortaleceu a sua fé e te deu uma nova dimensão da vitória de Cristo, peço que você deixe o seu like neste vídeo para que esta mensagem de esperança e poder alcance mais pessoas. Inscreva-se em nosso canal para não perder nossas próximas investigações profundas sobre os maiores temas da fé. E mais importante, comente aqui embaixo:
Qual parte dessa história mais te impactou? Saber que Jesus detém as chaves da morte muda a forma como você encara a vida e o futuro? Sua reflexão enriquece nossa comunidade. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Que a paz e a segurança do Rei Vitorioso estejam com você, hoje e sempre. Até a próxima.